E nesta semana, a Noise Record Club anunciou que está lançando Ramilonga, esse clássico álbum do Vitor Ramil, que completou 25 anos em 2022, em uma campanha beneficente para a reconstrução do setor musical gaúcho. E sobre isso eu converso agora com ele, Vitor Ramil. Muito bom dia, tudo bem contigo? Seja Bom dia, bem-vindo ao Camila. Cultura Diesel. Obrigado. Bom, eu sou assinante da Noise e eu fiquei emocionada com esse anúncio, porque esse disco, além de ser um clássico cada vez mais cultuado, e talvez por isso mesmo carrega uma carga emocional muito grande e também de identidade, né? Eu acho que muita gente se Sim. enxerga nos versos e nas melodias do álbum. 2 anos atrás, esse disco foi relançado ao completar 25 anos e agora então volta nessa campanha em um LP verde, todo bonitão, acompanhado de uma nova edição da revista Noise. Então, Isso. Vitor, Aham. eu gostaria que tu nos contasse um pouco sobre esse lançamento agora e como que tu vê a possibilidade de auxiliar nesse momento de reconstrução com a tua obra. Pois é, eu fui de certa forma surpreendido, assim, eu já sabia que a nós andava namorando o Ramilonga, vamos dizer, para lançar, mas agora sim eles vieram com a proposta de se fazer, né? E eu finalizando outro disco e tal, tive que assimilar rapidamente a ideia, mas sempre gostando muito, né? Feliz porque eu já tinha feito uma mix, uma remasterização, quer dizer, uma mixagem nova, né? E e achei que seria muito legal, muito a ver com o momento, né? E também assim, eu acho que atendendo ao desejo de muita gente me falava, né? Ah, quando é que vai ter o Ramilong em LP e tal? Eu tinha uma coisa assim com LP porque eu sou do tempo de gravar tudo analógico para fazer o LP, que eu sempre achei que era sempre foi o grande barato do LP, né? Então eu tinha um pouco de insegurança de fazer LPs, assim, se bem que a gravação do Ramilonga ainda foi analógica, né? Então eu, enfim, claro, topei, achei muito legal e toda essa parte da campanha, né, para os flagelados e tudo mais, e direcionado para o pessoal da música, da arte em geral, né? Eu acho que foi uma grande iniciativa deles, assim, eu fiquei feliz, acho que muita gente ficou também. Agora mesmo, antes da gente começar essa conversa, eu estava ouvindo a última entrevista que a gente fez lá em 2022, quando do relançamento de Ramilonga. E aí um dos meus ouvintes, o Franz Nicolau, ele perguntou sobre quando sairia em vinil. E aí tu disse que ia ver dessa possibilidade. E que bom que agora então vai ser possível. Eu acho que para mim vai me motivar até para fazer outros discos meus em vinil também, né? Porque vamos ver como é que vai resultar a experiência de ouvir essa transposição dele para o vinil e tal. Eu acho que ele pode abrir um caminho para mim também nesse sentido, né? Que às vezes as pessoas me pedem, eu queria o Tambong em LP, o Delibab, né? Eu sou fã de LP, né? Eu me criei ouvindo LP, música para mim nunca foi assim no rádio ou em outros lugares, né? Sempre foi no LP mesmo. E sempre tive uma cabeça de LP, assim, de montar, na hora de organizar as músicas, de selecionar, né? Claro, a gente com CD, a gente passou a gravar CDs com 14, 15, 20 músicas, o que quiser, né? O tempo aumentou muito, mas o LP é um prazer indescritível, eu acho. Assim, eu agora ouvindo a master do Ramilonga, ouvi 5 músicas, aí que bom, parou, vamos ouvir o outro lado. Agora, eu acho isso muito bom, porque tu dispõe de um tempo para ele e o tempo que ele tem é menor também. Então fica é, tudo super acomodado, eu acho, em termos para o ouvinte, né? E para quem faz, quem organiza um LP, é muito legal também essa coisa do como é a música do lado A, como será a música que abre o lado B e tudo isso. E eu descobri no Ramilonga que ele já tem no caso da minha história com os LPs, ele já tem uma cara de LP. Foi só partilha ao meio, assim, e ele já estava pronto para ter um lado A e um lado B. Pois é, naquele momento em que a gente conversava lá em 2022, inclusive no dia a gente falou sobre o lançamento desse material, né, que foi tão bonito, né, que vocês fizeram naquele Caderno, momento. né? É, é, hum, ah, Nesse lançamento ele teve uma música a mais, né, incluída, que não tinha no Ramilonga original. E pro vinil, como é que vai ser isso? Para o vinil foi o contrário. A gente
Essa música extra, né, da edição do caderno não está, e também teve que sair uma música. Saiu, no caso, Memória dos Bares das Ramadas, foi a música que a gente tirou, né? Ouvindo assim, era talvez a única que poderia não estar naquela nova situação, né? Vitor Ramil conosco hoje no Cultura Diesel, aqui na FM Cultura. E, Vitor, a gente estava falando sobre o vinil. No meu programa, a gente tem um quadro com o Marcelo Gross, que é o som direto da agulha. Tem aqueles estralinhos, assim, né? Eu acho... É uma outra magia, né? O vinil Sim. tem um outro lance, assim, que o CD não tem. Mas eu também gosto de CD, então eu fico no meio das duas. Me criei ouvindo mais CD do que Sim. vinil, né? Mas eu gosto também Sim. de vinil e acho que o vinil tem esse... Hoje ele criou assim as pessoas têm um carinho, né, por isso. Eu ia te dizer que isso é uma coisa bem geracional, assim mesmo, né? Como eu te falei, eu mais velho, eu ouvia o LP desde guri, né? E já o LP teve uma longa história, né? E o CD até teve uma história curta, né? A tua geração, assim. E a gente, quando pintou o CD, foi para mim uma grande frustração. A capa ser pequena, né? Entendeu? Tudo isso era. E toda a logística de ouvir um disco também perdia um pouco, porque tinha toda uma coisa ritual do LP, tu bota, tem que ter cuidado, às vezes tem que limpar, coloca o LP, aí terminou, vira. Não é assim deixar, eu acho que a gente parece que o LP faz tu te concentrar mais, assim, o formato a gente botava para escutar mesmo, né? Mas eu também gosto muito de CD, me acostumei e hoje em dia eu sou dos poucos, eu acho, ainda que lançam um trabalho e faz o CD, né? Tem que ter, para mim tem que ter o objeto físico ainda. Eu tenho até dificuldade, às vezes eu me concentro para dizer, o lançamento do CD, não é o lançamento do CD, é o lançamento do álbum, do É, disco. tá. É. Bom, Vitor, e tu acha assim que o artista tem algum papel importante, deve se engajar em questões sociais, né? Claro que o artista também é um cidadão, mas tendo o poder de chegar em tanta gente, como que tu enxerga a atuação das pessoas, né, dos artistas, principalmente em momentos de dificuldade, né? Que nem o que o Rio Grande do Sul está enfrentando agora. Eu nunca digo que uma pessoa deve ou não fazer determinada coisa, né? Acho que cada um faz o que quer, enfim. Mas eu acho que é decente, é legal a pessoa se mobilizar, né? E eu, por exemplo, no meu caso, eu tenho me mobilizado assim como pessoa, com amigos, com pessoas que, enfim, que estão precisando, algumas coisas pontuais assim. Mas numa situação como essa, por exemplo, de poder chegar a mais pessoas, pessoas às quais tu não tem acesso, entendeu? Isso é muito legal, porque também tu acaba tendo uma função pública também, né? Tu motiva as pessoas, e é um espaço também para questionamentos, né? Não só simplesmente mandem dinheiro, mandem para lá, mandem para cá, mas no caso específico dessa tragédia aí tem muito que se pensar, né? No caso do Rio Grande do Sul, a gente tem muito o que pensar também, então acaba vindo tudo à tona e é legal, assim, toda mobilização coletiva acaba se tornando interessante por isso, né? As ideias vêm à tona, os questionamentos, né? O próprio Ramilonga mesmo, ele ganhou um sentido grande agora, né? Nesse momento, com essa tragédia. A escolha dele, tu vê que ela é significativa porque é um momento assim que o Brasil está olhando para o Rio Grande do Sul não só pelo seu folclore, vamos dizer assim, não o folclore, mas o folclore da coisa folclórica, como a gente diz, né? O Brasil está identificando o Rio Grande do Sul como um lugar muito parecido consigo, entende? Um Rio Grande do Sul multiétnico, assim, um Rio Grande do Sul com uma série de problemas, porque existe um estereótipo do Rio Grande do Sul como um lugar onde só tem branco, né? Um lugar rico, um lugar assim, assado. E aí, de repente, o Brasil está se dando conta da nossa precariedade, de qual é o povo que mora no Rio Grande do Sul, entende? Então o Ramilonga ajuda isso, a mostrar um Rio Grande do Sul sem ufanismo, né? Sem idealizações, sabe? Eu acho isso é uma coisa bacana que já se junta com a questão do auxílio ou financeiro, né? E o gaúcho também, eu acho que ele está percebendo a mobilização do Brasil por ele,
Então, aqueles que querem, que defendem a separação do Rio Grande do Sul, ou que acham que o gaúcho é superior, sabe essas coisas que a gente ouve a vida inteira, né? Esse pessoal também é posto para pensar, aqueles que acham que o Rio Grande do Sul não é brasileiro, que não devia ser Brasil, tá aí, ó, tá aí o Brasil se mobilizando pelo Rio Grande do Sul, como se mobilizaria por qualquer outro estado. Então, as pessoas estão recebendo manifestação de afeto do país inteiro. Acho que isso é bom para nós, em termos da nossa conexão com o Brasil também. E a gente, além de sair da questão imediata da crise, a gente tem que sair também de um pântano histórico aí de valores, de coisas que são muito negativas para o nosso Estado, eu acho. E tu falou um pouquinho, né, sobre a simbologia, né, de Ramilonga. É um clássico da tua carreira, é um clássico da música gaúcha, posso dizer assim, um clássico nacional. E tu acha que o disco ele vai criando novos significados ao longo do tempo e talvez é isso que torne ele um clássico? Eu acho que sim, eu acho que sim. Né? O Ramilonga, o próprio Ramilonga na época mesmo, não foi uma coisa assim, chegou e todo mundo curtiu e adorou como é hoje. Né? Ele foi polêmico, ele foi rechaçado pelo tradicionalismo, por alguns setores nativistas, entendeu? Como se eu não tivesse direito de fazer aquilo, o que esse cara está se metendo na nossa seara? E, na verdade, não era nem tradicionalista nem nativista, era um dia eu estava só lidando com o meu imaginário regional gaúcho, vamos dizer assim, de quem leu João Simões Lopes Neto, de quem é filho de uruguaio, de quem mora no interior, entendeu? Sabe, de quem casou com uma mulher da campanha, entendeu? De quem leu Borges escrevendo sobre o gaúcho e tal, né? E de outro lado, na época também teve muita gente que esperava de mim modernidades óbvias, vamos dizer assim, e teve dificuldade para entrar na modernidade que havia no Ramilonga. Esperava-se coisas mais, sei lá, entendeu? Eu tinha feito Joke em Loucos de Cara há pouco tempo, entendeu? Outras coisas mais fortes, no sentido do pop, ou do, enfim, da música mundial, assim. E aquilo ali também, para muita gente, foi um choque. Então, o Ramilonga, ele foi polêmico na origem, né? E até hoje ele é um pouco polêmico para muita gente e tal, mas eu acho que ele foi se afirmando ao longo do tempo, né? Ele foi trabalhando por si só para fazer isso que eu falei antes, né? Que é da gente combater a estereotipia do Rio Grande do Sul, né? Que é muito ruim, é um atraso cultural para a gente muito pesado, né? E tu já me disse em outra oportunidade também que esse disco ele representou na tua carreira o início de tudo que veio depois. Sim, sim. Agora mesmo eu gravando o disco novo, né? Que eu acabei de acabar, né? Um disco com poemas do Paulo Leminski, né? E a maneira como eu trabalho os violões, eu me dei conta que isso começou no Ramilonga, porque no Ramilonga eu abandonei o violão de nylon, de cordas de nylon, passei a usar corda de aço. Era uma coisa incomum na milonga, na música regional e tal, o uso do violão de corda de aço, né? E também a maneira de tocar, porque como eu me criei estudando violão clássico, é, ao passar para o violão de aço, em vez de tocar assim, com palheta, como no pop, em geral, ou no folk, tocam, eu comecei a tocar dedilhado, arpejado e com unhas, entende? Estou com uma quebrada aqui, mas com unhas. Então, eu tive que encontrar o meu som, né? Normalmente, as pessoas que dedilham no violão de aço tocam com a carne do dedo, né? O cara que toca de palheta, aí passa para o dedilhado, vem com a carne. Então, eu tive que encontrar um som que não ficasse muito agressivo. Então, lá no Ramilonga mesmo, se tu analisar, eu dobrei o violão. Eu toquei o violão de aço, que na época também lá no Rio não se gravava bem violão de aço, assim, eu não gostei do resultado do som, e eu dobrei tudo que eu toquei com o violão de nylon. Então eu toquei sempre de uma maneira muito assim rigorosa, sempre igual. Eu sei muito bem por onde eu vou, então eu posso dobrar com facilidade, ficar junto, ficar muito somado. Então eu comecei a fazer isso no Ramilonga. E agora no Campos Neutrais eu fiz isso de novo, só que com dois violões de aço, já gravando melhor. E agora eu fiz no disco novo, usando violões de aço de sonoridades diferentes, né?
Uma é um violão modelo Eric Clapton da Martin, que tem um som mais quase de violão de nylon, assim, mais fechadinho, e um outro, um Martin também, só que com jumbo, com graves, o outro é mais médio. Então, estou falando assim porque se somam as frequências, entende? E cheguei num som que eu gosto. Tu vê, uma coisa que começou lá no Ramilonga, mas tu vai experimentando em outros trabalhos, né, ao longo dos anos. E então o Ramilonga para mim ele é importante no aspecto de como usar o meu instrumento, como compor a partir desse instrumento, né? Também a maneira de cantar. Eu sempre cantei muito com a voz muito forte, muito colocada, mas na hora de cantar as coisas, as milongas, eu achei que eu tinha que cantar de uma maneira muito mais tranquila, muito mais delicada, para que aquela música saísse daquele lugar de coisa assim, quase que de culto, aquela música do que é ligada com o regionalismo mais assim, né, tradicional, vamos dizer. Eu busquei tipo muito do ensinamento do João Gilberto, né, da coisa de colocar, de cantar, buscar a expressão numa chave assim mais low profile, né, mais baixo perfil, cantando, mas sempre com a voz colocada de uma maneira que ela soe é, equilibrada em todas as notas. Enfim, eu do Ramilonga para cá também me especializei, vamos dizer assim, em cantar em microfone de estúdio de uma forma que até os engenheiros de som gostam, porque não dá muito trabalho para eles, porque fica tudo muito equilibrado, assim, né? Enfim, foi realmente para mim foi um início, na verdade, né? Porque no começo, meus três primeiros discos, talvez os quatro primeiros discos foram de uma fase muito precoce, assim, da minha vida, né? E claro, depois eu comecei a ser mais autoral. Foi o primeiro trabalho que eu mesmo produzi, tomei todas as decisões, né? E claro, fundamentalmente mexer com esse mundo do regional, do imaginário gauchesco, que ele tinha dono, entre aspas, né? Sempre teve dono e esse sempre foi um problema para o Rio Grande do Sul, eu acho, né? Porque esse mundo veio sempre acompanhado de uma ideologia, de uma ação política e tal. Então, o Ramilonga foi isso, né? O Ramilonga foi um momento que eu disse assim, bom, eu tenho direito a essa tradição do lugar onde eu nasci, do meu interior, porque eu sou do interior, eu não sou um cara assim que veio buscar algum clichê do meu estado, não, né? Eu vivi muito essas coisas, sou da cidade do João Simões Lopes Neto, vamos dizer assim, né? Então eu tinha direito a isso. Eu achei que eu também tinha direito à brasilidade de João Gilberto e outras coisas, Egberto Gismonti, outras coisas que eu escutei. Tudo isso começou no Ramilonga. Eu digo assim, um trabalho consciente, né? Sabendo com o que eu estou mexendo. Acho que tu já falou, mas assim, 27 anos depois, né? É, como que a obra ainda se encaixa nos dias atuais? Acho que já está praticamente respondida essa pergunta. Eu me surpreendo no caso com o Ramilonga. Inclusive, eu gosto cada vez mais dele, vejo cada vez mais sentido nele. Eu agora estou escrevendo sobre a estética do frio, né? Finalmente, comigo tudo é muito demorado, assim, também. Às vezes as pessoas, não vai fazer isso, não vai fazer aquilo. Pô, Ramilonga eu compus em 83 por aí, e fui gravar 14 anos depois, entende? As pessoas, quando fazem suas melhores músicas, suas grandes músicas, querem gravar em seguida e tal. Comigo tudo, eu não tenho nunca pressa, assim. Eu sempre apostei na maturidade, no tempo que vai passar, no sentido que as coisas vão ganhar, né? E o Ramilonga me surpreende, assim, talvez seja dos meus trabalhos o que mais me surpreenda por esse lado, assim, né? Pela permanência dele, né? E é porque ele mexe com questões também identitárias, todo pensamento que está em torno dele, né? Tem isso também, questões identitárias que não mudam do dia para o outro, elas vão acontecendo. Então, eu me perguntava como é que as novas gerações vão encarar esse trabalho, assim. Isso é muito legal, é inacreditável, tu não faz ideia assim do número de jovens que se ligam, né? Que passam a olhar para essas coisas do mundo ou da poesia ou da literatura gaúcha e outras coisas assim, né?
e olhar para isso e se dar conta que aquilo é legal, que tem coisas muito legais, e também poder ser crítico, criticar aquilo que é ruim, aquilo que afastava, que afasta ainda muita gente, entende? Eu gosto desse caráter polêmico do Ramilonga, acho que isso também mantém ele. E acho que também, isso que tu está dizendo em relação à maturidade das coisas, acho que isso também tem a ver com o público, né? Compreender, como tu está dizendo, às vezes, por exemplo, lançou Ramilonga em 97, né? E tu segue lançando coisas novas. Falou da releitura de Claro, Leminski, teve recentemente a Avenida Angélica, teve outras coisas que às vezes as pessoas demoram um pouco para conceber, né? Acho que às vezes até causa uma claro. ansiedade em vocês, artistas, assim, por que as pessoas não estão entendendo o que eu tô fazendo agora? Mas acho que é um Claro. processo também, né? Eu acho que no caso meu, assim, eu não paro nunca de criar e de tentar fazer coisas novas, entendeu? Embora eu não seja um cara midiático, eu não faça música pop, né? Eu nunca cedi a determinadas coisas que me pareciam muito comerciais, nada que me parecesse indigno, entende? Então eu tenho uma história minha e quem me ouve agora, por exemplo, o disco novo, eu tenho certeza que muita gente vai ficar muito surpresa com os caminhos que eu tomei agora, entende? Mas eles são ao mesmo tempo diametralmente opostos ao Ramilonga, mas ao mesmo tempo eles são a mesma coisa, sabe? Eles se justificam. Então, por exemplo, quem chega agora e ouve uma música desse disco novo, né? Que tem uma sonoridade que eu acho muito contemporânea, até o Moog, agora que vai mixá-la nos Estados Unidos, né? Ele me disse, cara, é inacreditável, é um troço tão novo. Cada música soa nova em relação a tudo, em relação à música que passou antes, tu vai indo no disco assim, não tem nada convencional, entende? Então eu acho isso muito legal, porque tu pega uma pessoa de hoje que ouve, começa a conhecer meu trabalho agora, baixa ver o que esse cara fez. Bah, esse Ramilonga, olha só, tu vê, fez isso em 97, mas tem a ver com isso aqui. E olha, ele fez isso aqui. Eu acho isso muito bacana, acho muito bom. Porque se tu faz um trabalho em 97 e fica te repetindo, apostando num êxito, numa coisa assim, ou tu não te renova, ou tu fica num nicho, eu acho que a tendência é tu te tornar um personagem do passado e a tua música também, entende? Entende? Eu acho que tu pode, no caso de uma opção como a minha, tu não ganha popularidade, tu não ganha grana, tu não ganha todo o glamour em torno da música, mas pessoalmente eu tenho uma grande realização como artista e eu acho que as pessoas, quando topam com o conjunto da obra num arco de tempo grande, ela é convidada a pensar, a abordar de outra maneira aquilo ali. Eu gosto desse tipo de relação, não tenho a menor ansiedade com reconhecimento, com tudo, com o êxito, tudo que eu faço, o êxito imediato. Não me importo com isso, mas eu acho que com o tempo eu estou conseguindo criar algo coerente, sabe? E, e acho que em muitos aspectos cada vez melhor. Essa é a minha coisa. Começa principalmente tudo no Ramilonga. Claro que os discos anteriores, né, que eu comecei lá com 18 anos, super garoto e tal, fiz muita coisa doida e muita coisa convencional. De tudo isso eu fui tirando o suco, vamos dizer assim, né, que cada vez mais fundamenta o meu trabalho. É por aí. E qual é a previsão para esse disco novo? Olha, a previsão, a mixagem acho que começa a semana que vem e não deve ser muito demorada, não. Eu tinha vontade de lançar antes do aniversário do Paulo Leminski, porque tem essa coincidência esse ano, que eu nem sabia quando eu comecei, que ele faria 80 anos, né? Mas talvez o disco mesmo só saia, assim, comece a sair por agosto para ser lançado em setembro. Acho que é isso. Porque a coisa a tragédia aqui nos atrasou muito a finalização do trabalho. Foi um negócio totalmente inesperado. Senão ele estaria pronto em julho para ser lançado em agosto. Mas acho que nós vamos chegar um mês depois. Mas já tá ótimo. Te espero então aqui no Cultura Diesel para falar sobre esse novo disco em breve, então. Com certeza. Tá bom. Obrigada, Vitor. Mais Obrigado. uma vez, sempre bom contar contigo. Tá bom, Camila. Um beijo, tá? Um beijo grande. Bom te ver e bom conversar. Ah, coisa boa. Vitor Ramil conosco hoje aqui no Cultura Diesel.